Eu vou iniciar aqui, iniciar a gravação. Vamos lá? Boa noite a todas, a todos. Eu quero primeiro agradecer aqui a presença de todos vocês, uma oportunidade para a gente compartilhar algumas ideias, alguns conhecimentos, aprender bastante também com vocês. Da parte técnica, tem alguns advogados, tenho colegas aqui, professor Roberto, pessoal do IFMT, um abraço a todo mundo aqui de Cuiabá. A sala do professor Roberto está aí assistindo. Vamos iniciar, então, a nossa apresentação. O propósito dessa apresentação é mostrar para os técnicos, né, de forma geral, a importância dos nossos trabalhos técnicos. Meu nome é Helder Jacarandá, eu sou advogado público aqui do estado de Mato Grosso, e também sou formado em técnico em agrimensura. Então, eu vejo no dia a dia a importância, é fundamental para a regularização fundiária, a participação dos técnicos, através das peças técnicas. E essa conversa nossa aqui, eu quero deixar já bem claro, quem quiser interromper, fique à vontade, fica até mais dinâmico, não tenha vergonha de perguntar, e nós vamos falar sobre essas características e a necessidade do aprimoramento do técnico na regularização fundiária. Então, basicamente, essa apresentação aqui é a importância, né, da regularização fundiária rural e urbana no Brasil, um mercado que está em franca extensão, ascensão. Nós temos aí, somente pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, calculado que mais de 30 milhões de imóveis urbanos são irregulares. Então, você imagina o mercado que nós temos, e esses imóveis irregulares, nós vamos ver que são irregulares em algumas questões, e aqui o objetivo da nossa fala é trazer a importância das atribuições dos técnicos para a regularização fundiária. Vai ser uma apresentação um pouco superficial, porque nós não vamos adentrar em algumas questões legais, legislativas, mas vocês fiquem à vontade para perguntar naquilo que eu souber e puder orientar. Então, na verdade, o que é considerado? Isso aqui é um apanhado que eu fiz, que é considerado a regularização fundiária. Em termos gerais, vamos dizer que esse aqui está na Lei 13.465, é um processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, aqui a gente já começa a ver a questão técnica, ambientais e sociais, com a finalidade de integrar assentamentos irregulares ao contexto legal das cidades. E aqui nós temos que colocar que nós temos dois tipos de assentamentos, tanto rural quanto urbano, né? Onde estão assentadas aquelas pessoas ali, chama-se um assentamento. E os imóveis, eles são dois tipos de irregularidade de forma mais ampla. A irregularidade dominial, que é a questão da sua propriedade, se aquele imóvel está sendo registrado no cartório de imóveis, se aquele imóvel ele está dentro de um projeto urbanístico, então a regularização dominial ela depende disso. E aí vem a urbanística e ambiental, que aqui nós temos engenheiros ambientais, nós temos algumas questões, nós vamos falar mais para frente, que não tem como você falar numa regularização fundiária, principalmente a urbana, se não tiver um planejamento, um projeto. Aqui o que a regularização fundiária, vamos dizer, coloca para o cidadão, né, para a comunidade, a sociedade, é uma segurança jurídica. Quando você regulariza, você tem mais segurança jurídica daquele imóvel para aquela família. Eu gosto de falar na apresentação ano passado no Rio de Janeiro, do Instituto dos Registros Imóveis do Brasil, o IRIB, eu tive a oportunidade de estar lá, e uma professora de Minas Gerais, ela trouxe um trabalho acadêmico onde, em um determinado assentamento urbano, determinado local, havia exploração da mão de obra infantil. E quando veio a REURB lá e fez o levantamento, que regularizou aquelas áreas, colocando os proprietários naquele lugar, isso foi revertido. E aí foi entender por que acontecia aquela exploração, trabalho infantil. Porque os adultos tinham que ficar nas casas para poderem cuidar da casa para não ser invadida. Então, você vê que a segurança jurídica para a sociedade ela é tamanha, ela é imensa. Então, ela impacta diretamente na questão social.
E aí vem acesso ao crédito, quando você tem um imóvel devidamente regularizado, tanto urbano ou rural, você tem condições de fazer, produzir, pegar um dinheiro para reformar aquele imóvel, para fazer uma produção de uma plantação, comprar um gado, alguma coisa desse sentido. A valorização do imóvel, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes ganhos da valorização do imóvel. Um imóvel rural, quando se regulariza, ele é avaliado pelo menos 30%, de 25% a 30% inicialmente da valorização. Então, isso tudo gera riqueza. E aí vem a questão também de planejamento e gestão, né? Porque você pode, regularizando, você tem o município, o estado, ele tem condições de acompanhar de forma territorial, ordenada, o ordenamento territorial, aquela região. E o georreferenciamento, a gente tem que lembrar que nós temos georreferenciamento desde 2001, da Lei 10.267, mas antigamente, como é que se media isso? Então, tinha as demarcações, né? Na Sesmaria, que era lá da época do Império, as Sesmarias já eram, aqui é uma representação que eu fiz aqui, peguei na internet, já eram medidas. Então, quando a Sesmaria, que era um título aqui, né? Que quem era amigo do rei, ele recebia um direito de explorar uma área desde demarcar-se e desde que também fizesse produção, aí você vê que lá de 1500 nós estamos falando do mesmo assunto de hoje, então uma área tem que ser demarcada, um território tem que ser reconhecido daquele imóvel para poder fazer a produção. E também vem aqui em Mato Grosso, eu estou falando de algumas pessoas que fora aqui também de Mato Grosso, mas tem um período histórico aqui em Mato Grosso que é a marcha para o oeste, da, mais ou menos dos anos 1930 a 1945, e aqui em Mato Grosso, para se ter uma ideia, se hoje nós temos uma área considerada enorme, né? Nós considerando o Ceará, por exemplo, se dividir Mato Grosso em 6 partes, o Ceará é uma sexta parte do estado, só que lá tem praticamente 9 milhões de habitantes. Aqui nós estamos passando dos 4 milhões agora. Então você vê que a colonização, isso agora, em plenos anos 2020, dos anos 2000. Você imagina isso nos anos de 1930. Então tinha mesmo um projeto, uma política de governo para poder fazer essa ocupação. E aqui em Mato Grosso nós tivemos a colonização e alguns departamentos, alguns órgãos de terras foram instituídos durante esse período. Então, o Departamento de Terras, por exemplo, foi nessa época de 1937, que foi até antes um pouco da criação do Intermate dos anos 70. E o INCRA, a colonização, que foram as áreas da União que foram arrecadadas, tanto para fazer a regularização de glebas, quanto também de assentamentos. E aí vem o georreferenciamento, que eu costumo dizer, será que o georreferenciamento com a tecnologia, o que, que vai se dizer? O georreferenciamento, quando você pega o território, você faz a sua medição através de uma tecnologia, né, que são hoje o GPS, né, da tecnologia, você levanta isso e faz um cadastro, e o objetivo do georreferenciamento pelo SIGEF, o sistema, né, de georreferenciamento fundiário, era para se fazer um cadastro. Então, você começa a ver uma nova era, que seria do cadastro e os registros jurídicos. Registros jurídicos que eu falo aqui, eu me refiro às matrículas, aqueles imóveis que estão devidamente registrados nos registros de imóveis. Aqui, como nós estamos falando até para alunos, tem algumas nomenclaturas que vão ficar um pouco confusas. Pode parar, pode perguntar, eu vou falando aqui, na medida do possível, a gente vai explicando. E aos outros que entendem mais, uma paciência para a gente poder dar andamento. Aqui, especificamente, eu vou falar sobre as atribuições através da Resolução 218/73 do CONFEA. Eu fiz um apanhado dessas 4 engenharias, vamos dizer aqui, que seria florestal, agronômica, civil e ambiental. Lá atrás, quando eu falei no início da nossa fala, olha, não há como fazer a regularização, se é um trabalho técnico, você começa a verificar, porque às vezes o engenheiro florestal, o Cícero está aqui, eu quero agradecer, Cícero, o convite que você passou para os associados estarem aqui participando, eu quero agradecer a todos pela presença. Você começa a verificar que se a engenharia florestal, uma das atribuições, olha, é ordenamento e manejo florestal. Mais para frente, vocês vão ver, dentro de uma modalidade de regularização fundiária, aqui no estado de Mato Grosso, nós temos uma modalidade que ela implica diretamente na questão florestal. Mais para frente, nós vamos entrar nesse assunto. E a própria engenharia florestal, eu dei um destaque aqui, olha, economia e crédito rural para os fins florestais. Quando você começa a visualizar que o seu trabalho como engenheiro florestal
além daquele levantamento da questão florestal, do manejo, ou alguma coisa nesse sentido, você verifica que para um crédito rural eu preciso saber o que é uma matrícula. Aí você começa a abrir um leque, penso eu, em algumas situações que você pode auxiliar e melhorar a sua tratativa, o seu cliente, com o seu cliente. Você pode chegar para o seu cliente, aprendendo, claro, fazer uma cadeia dominial, fazer um levantamento cartorial, um levantamento dentro do Instituto de Terras, alguma coisa, você começa a dar robustez àquele trabalho. Acontece muito, as pessoas às vezes falam, eu comprei um imóvel, depois de 20 anos pensei que esse imóvel estava tudo certo, documentação. Às vezes, no início da compra, uma assessoria na compra, tanto por parte de um técnico quanto de um advogado, evitaria alguns transtornos, principalmente que nós somos vulneráveis, né? Todos nós vamos morrer um dia, então nós vamos ter herdeiros, nós vamos ter alguma coisa para poder dividir. Então, se não tem um documento muito bem elaborado, muito bem alicerçado, pode ter algum problema para os nossos descendentes. Na engenharia agronômica, você vai falando aqui, eu peguei lá parques e jardins. Olha, automaticamente aqui eu vejo a questão urbanística. Eu automaticamente, quando eu vou fazer um levantamento por parte agronômica de um parque e jardim, eu poderia, quem sabe, conhecer se aquele tem um projeto dentro daquele bairro onde que eu vou trabalhar. Eu posso fazer um levantamento. Às vezes eu estou sendo contratado para elaborar algum trabalho desse e eu vou fazer um trabalho para uma pessoa que, no momento, ele pode se achar o proprietário daquilo, e a qualquer momento pode vir uma decisão judicial, pode vir lá um trator e acabar com todo o trabalho que você fez. Então, você começa a agregar trabalhos, né? Trabalhos que possam agregar naquilo que já tem nas suas atribuições. E aqui também fala sobre crédito rural. Engenharia civil, quando fala em edificações, se eu faço uma edificação, eu faço em algum território, em algum lugar, em alguma área. Então, aprendendo, talvez, ter uma dimensão do que é onde eu estou trabalhando, não só na construção em si, mas na documentação. Será que eu não posso auxiliar o meu contratante ali para poder fazer um levantamento daquela área, agregar alguma coisa, uma renda a mais naquele serviço? Isso é um ponto que eu coloco aqui para discussão. Estradas, por exemplo, as estradas elas têm que ter uma matrícula específica, elas têm que ter uma matrícula registrada em cartório com a questão do tamanho dela. Ela não é pertencente mais a um proprietário, ela tem que ser destacada e ser registrada, inclusive georreferenciadas. Então, você começa a perceber que as atribuições elas vão ficar correlatas a uma regularização fundiária. Os aeroportos, pistas de rolamentos, aqui tudo a gente pode visualizar. Na ambiental, eu coloquei que a ambiental tem a resolução do CONFEA 447 de 2000. Por favor, aí, essa é uma área que eu sou um curioso, mas não domino. Então, se algum engenheiro, algum técnico quiser interpelar alguma coisa, pode ficar à vontade. Quando eu falo da resolução lá, ela diz que pegou as atribuições da 1.14.18, né, da resolução 201 de 73, e na atividade 6 que eu peguei específico, bati um olho e vi lá, olha, perícia. A própria perícia, se eu for fazer uma perícia ambiental, será que aquela questão da ambiental e a documentação, será que a matrícula é naquele mesmo lugar? Né? Eu sei que são elementos, talvez, para alguns aqui, que seja bem básico, mas para outros também não pode estar na caixinha das nossas atividades rotineiras. Então, se eu vou fazer uma perícia, eu conheço de regularização fundiária, com certeza eu vou fazer uma perícia um pouco mais apurada, melhor. E aí tem a questão do parecer técnico também, né, sobre o imóvel que eu vou fazer um levantamento na questão do engenheiro ambiental. Aqui eu sempre coloco nas apresentações. Regularização rural não é só regularizar terras devolutas. Aqueles que não sabem o que são terras devolutas. Quando veio da época do Império, que vem a Constituição, e fala que, olha, as áreas que é do Império, vamos dizer aqui, da coroa, passa a ser dos estados. Essas áreas foram devolvidas para o estado, vamos dizer assim, não é para a gente entender devolutas. Então, essas áreas devolutas elas são regularizadas pelos estados e pela União naqueles lugares específicos que a União tem a competência para regularizar. Porém, quando você, nesse pensamento, a gente acha, não, é um imóvel, vou fazer um levantamento, um georreferenciamento, vou fazer uma matrícula e vou regularizar para uma pessoa, para o seu cliente, para si próprio. Mas não é só isso.
A regularização como um todo, a gente pode considerar várias, e aqui eu elenquei algumas delas. Por exemplo, a verbação do GEL. A Lei 10.267, o Decreto 4449, ela fala, olha, a partir dessa lei, a partir do decreto, nós vamos ter que fazer um desmembramento, nós vamos ter que fazer a verbação do GEL. Quando eu vou fazer a verbação do GEL, eu estou regularizando. Lembra que eu falei lá atrás do cadastro? Eu começo a montar um mosaico de um estado, de uma região, através de uma tecnologia que hoje é o GPS. Então, você começa a desenhar uma regularização não só de áreas devolutas, aquelas regularizadas dentro dos institutos de terra, dos órgãos de terras. Então, você começa a ver a origem da matrícula. Sesmaria é uma originária de Sesmaria? É uma sentença judicial? É um inventário? É uma adjudicação que está em voga agora, que tem a adjudicação compulsória? Então, você começa a ver lá atrás, naquelas atribuições, o profissional começa a olhar e fala, "Pô, deixa eu ver essa matrícula. Se ela não tem origem, como é que eu vou fazer para chegar na origem? Eu tenho que fazer um estudo da cadeia dominial. Então, eu vou ter que começar a entender na questão da regularização fundiária para saber se aquela matrícula daquele imóvel que você está fazendo a perícia, ela realmente condiz com o imóvel que a pessoa tá regularizando na atribuição do técnico, né? Aí vem a escritura de renúncia de domínio. Aqui é uma escritura onde você, dono de uma matrícula, de um imóvel, já tem a propriedade, você pode renunciar à propriedade. É um pouco confuso isso aqui, mas é uma escritura de renúncia. Eu não quero mais ser dono de um imóvel. Quais que são esses casos? Os casos que as pessoas, às vezes, têm o documento, mas ela não tem a posse. Aí vem a usucapião extrajudicial, a judicial. Não vou entrar aqui em detalhes, senão a gente vai ficar 2, 3 horas falando só sobre esse assunto. Em momento oportuno, convidá-los para fazer uma imersão nesse assunto. E vem a sucessão, que seu inventário, eu falei lá atrás, todos nós somos suscetíveis à morte. Então, vai ter que fazer o inventário. Aí vem a adjudicação compulsória, sobreposição de registro, eu vou falar para vocês e mostrar para frente. E matrícula com área inferior ou superior à ocupação, que é a regularização de um excesso, que muitas das vezes você vai saber disso só quando for fazer um georreferenciamento. Então, a partir disso aí, a regularização fundiária abre um leque. E eu estou sendo aqui bem econômico, bem modesto nas oportunidades de atuação. Em Mato Grosso, nós temos basicamente as glebas do INCRA, as glebas do Intermate, aqui a gleba, no caso, né, um pedaço de um imóvel, de uma área, de uma terra, né? São grandes áreas, vamos dizer, na questão literal aqui, sob jurisdição federal, ou seja, às vezes no lugar onde foi feito um rio federal que divide estados, o Rio Araguaia, por exemplo, é um exemplo, tem alguns lugares que tem que ter alguma autorização do INCRA, não que seja uma gleba do INCRA, mas tem que ter uma autorização, não do INCRA, me perdoe, da União, através da Secretaria de Patrimônio da União. Aí vem as glebas do Intermate, vem alguns desafios que eu vou mostrar para vocês, que são as sobreposições, que vocês devem ter ouvido já falar, sobreposições de títulos, ocupações irregulares, né? São obstáculos bastante frequentes. Pode falar, quem também quer falar. A regularização do Instituto de Terras, né, das áreas devolutas, basicamente é esse trabalho, é uma identificação da área. Olha aqui vocês o trabalho dos técnicos. Faz um levantamento através das peças técnicas, aqui eu falo peças técnicas, mapa, memorial descritivo, que vai ao sistema, né, SIGA do INCRA, do CIGEF, aonde vai ter uma aprovação para ver se aquele imóvel não tem alguma ocupação prévia, mesmo que não seja certificado. A certificação, o que, que é? É um georreferenciamento onde há uma matrícula. Eu posso fazer um georreferenciamento de uma matrícula, mas que a pessoa não ocupa? Alguns fazem, não é legal, mas fazem. Por quê? Em tese, o georreferenciamento tem que ser uma visita em loco, tem que ser um levantamento em loco, não por imagem. Aí vem a análise técnica, né, e legal para aquela área, se alguém pode pedir, se alguém pode regularizar, se aquela área pode ser regularizada. Aí vem uma arrecadação, a arrecadação aqui não é financeira, não tem uma questão financeira, a arrecadação é tirar da área que era devoluta, arrecada em nome do Estado, que aí vamos dizer que ela passa a ser pública, está em nome do Estado, para depois
passar para o seu interessado. E aí a titulação, e aqui algumas nuances, que seria o limite de 2.500 hectares, que é uma limitação constitucional, mas pode ser regularizado acima de 2.500, desde que passe pelo Congresso Nacional. Aqui nós vamos falar sobre certidões fundiárias. As certidões fundiárias, nós vamos falar que são documentos que vão te dar informações. A certidão. Oi, acho que tem um microfone aberto aí. As certidões fundiárias, que elas vão te dar uma informação, mas quais são as certidões e quais a informação? Vai variar. Isso aqui é complexo, mas eu vou dar exemplos de algumas aqui. Aqui é onde você pode, através de uma certidão de uma informação, ter uma orientação sobre uma área específica, seja na questão ambiental, seja para regularização em si, seja para regularização rural, em assentamento, você vai ter alguma informação oriunda de uma certidão, que é um documento público. Mais para frente eu vou dar um exemplo. Então, está aqui. O que pode ser usado? Solução de conflitos, segurança jurídica, fazer um acompanhamento de uma compra e venda de um imóvel, você tendo algum conhecimento sobre como utilizar essas informações oficiais, você vai minimizando problemas. Então, você começa a ter, através de certidões fundiárias, elementos para que você possa fazer uma compra e venda, assessorar uma compra e venda, fazer parte de um condomínio, uma área grande, onde são parceladas em várias pessoas, você começa a identificar algumas coisas que podem ser bastante úteis. Uso do capião e, claro, o registro de imóveis também, né? Aqui são as extrajudiciais, cartório, né? Um exemplo, a vintenária, que pega lá o histórico de 20 anos do aquele imóvel através do cartório. Hoje, de certa forma, não é que não esteja em uso, mas quando você faz um estudo da cadeia dominial, você começa a identificar quais seriam as averbações, os atos que foram feitos em cima daquela matrícula. Mais para frente eu vou mostrar aqui matrícula, os alunos ali do IFMT talvez não conheçam o que é matrícula, nós vamos mostrar isso aqui. Mas o órgão emissor aqui são os cartórios, né? Por isso que são extrajudiciais, além da justiça, extra, fora da justiça, mas por isso que auxilia a justiça, por isso são chamados cartórios, né? Serviços extrajudiciais. Então, inteiro teor são as informações completas de um imóvel, e a de ônus, que vai verificar gravames. Essa de ônus aqui, para quem tem um conhecimento, são muito usadas quando você vai fazer você vai desmembrar de uma matrícula maior da lei do agro, que permite fazer um financiamento de uma área menor para uma construção de um silo, por exemplo. Aqui, são as certidões fundiárias dentro do Instituto de Terras, eu peguei aqui, certidão para fins do capião, o estudo cadastral, que é um documento mais completo, são certidões de legitimidade de origem. Eu vou passar para frente aqui, que ele já tem quais são os objetos das certidões. A de legitimidade, por exemplo, é uma certidão, essa resolução está errada, viu? Não é 2019, 2009. É uma certidão que ela vai confirmar se existe ou não o título definitivo. Ou seja, quando eu quero saber se tem um título em nome do Helder, né, naquela área X, eu chego, apresento e falo, olha, nessa área existe um título em nome dessa pessoa, ou eu apresento até o próprio título para saber se ele é ok, se está ok. Então, a certidão de legitimidade vai legitimar se tem ou não nos acervos do Instituto de Terras, né? Ou nos arquivos do Instituto de Terras, vai dar essa informação. Tem a legitimidade de origem, que, além de dizer se aquele título está lá, foi expedido pelo Estado ou não, vai dizer que naquela informação que você está passando do seu cliente, a sua informação do seu território, da área, está na origem. Mais para frente, vocês vão ver que na certidão de legitimidade de origem, ela vai dar uma dimensão, uma informação para saber qual que seria uma regularização. Se não for no origem, o que que eu posso fazer? Uma usucapião, posso fazer o quê? Vou ter que fazer uma escritura de renúncia de propriedade, porque aquela matrícula, talvez que eu tenha, ela não é a matrícula correta. Aqui é a certidão para fins de usucapião, uma certidão criada no ano 2018. Ela
quando, aqui eu não vou entrar muito no mérito, mas quando o Código de Processo Civil alterou e permitiu a uso capião nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, que rege, né, os tribunais, os cartórios, vamos dizer assim, no país inteiro, ele veio com um provimento para dizer que, para fazer a usucapião extrajudicial, teria que ter algumas peças técnicas, e essas peças técnicas poderiam ser pedidas dentro dos institutos de terra, dos órgãos de terra. Estou falando de forma bem superficial. Mas a certidão para usucapião ela foi criada aqui em Mato Grosso lá em 2018. E, na verdade, o que que aconteceu? Já estava um estudo para se saber essa documentação específica do Estado. Por que que aconteceu? Quando você ia fazer uma usucapião, e antigamente era só na justiça, talvez o seu cliente, a pessoa, fazia um pedido para usucapião, e toda usucapião tem que ser pedido para o Estado se tem interesse ou não. Porque aquela área, se teoricamente sendo devoluta, ainda não estiver no nome de ninguém, ela não pode ser usucapida, está no nome do Estado. Só que demorava muito para fazer o pedido na justiça, até chegar no próprio órgão de terra para saber daquele imóvel. Demorava 2 anos para chegar lá, e quando chegava lá, não tinha as peças técnicas. Então, a certidão foi lá e elencou quais seriam as peças técnicas que poderiam fazer esse pedido, né, subsidiar esse pedido, para fazer o levantamento sobre a certidão da usucapião. Então, esse aqui veio agregar, e tanto a corregedoria aqui do estado de Mato Grosso, ela veio, era uma recomendação, que ela foi anterior até ao próprio Conselho Nacional de Justiça, ela recomendava aos juízes essas peças técnicas, e tanto na ação de usucapião quanto nas ações possessórias, aquela que tem, vamos dizer, no linguajar normal, ela tem briga ali, conflitos entre pessoas que estão ocupando o local, né, uma determinada área. Então, aqui eu faço um registro porque Mato Grosso esteve na vanguarda, antecipou essa certidão. A certidão de localização, aqui ela não é a localização do imóvel, ela só certifica a localização daquele título em determinado município. Por que que acontece? Mais para frente vocês vão ver um exemplo. É quando você vai, um município ele é desmembrado, um cartório é desmembrado, e eu quero saber qual cartório que eu vou fazer o levantamento daquela área. Se é o cartório A, B, então a certidão de localização vai dizer, olha, tá de acordo às normas, às leis atuais, né, de ordenamento territorial, essa certidão, esse imóvel está localizado em tal lugar. Aqui, algumas legislações, aqui no estado de Mato Grosso, essa lei estadual, ela é de 2022, na verdade, não é 2022, 2023. Ela, o que que ela faz? Ela reconheceu e para convalidar os registros imobiliários referente a imóveis rurais com descrições precárias. O que que é isso? Na Baixada Cuiabana, em alguns lugares do Brasil, isso aqui vai passar para algumas pessoas fora de Mato Grosso, há imóveis que têm origem em Sesmarias, mas, porém, há Sesmarias, que dentro das Sesmarias, uma obrigação era que a coroa portuguesa falasse, olha, Helder, a Sesmaria que você está me apresentando, eu vou validar, porque eu cumpri aqueles requisitos de demarcar a área, de produzir, eu vou validar essa Sesmaria. Então, em Mato Grosso aconteceu muitas matrículas em nome de boa-fé, as pessoas de boa-fé, boa ocupação, não tem problema com seus vizinhos, mas ela não tem origem. Então, essa legislação, o que que ela veio? Ela falou, olha, faz um levantamento, pede para o INCRA, para o Intermar, se tem algum interesse, se não, vamos convalidar essa matrícula. Dá uma segurança jurídica, o desenvolvimento socioeconômico vai embora, porque as pessoas começam a produzir, começam a pegar financiamento, só que o porém dessa lei, boa, muito bem pensada, infelizmente não tem um decreto que regulamenta como que seria feito essa convalidação dessas matrículas. Então, isso é um ganho, isso aqui é mais um lugar onde vai ter peças técnicas, onde os técnicos têm que estar presentes, as suas responsabilidades técnicas vão estar aqui, e olha o tamanho dessa área. Na Baixada Cuiabana, aqui, vamos colocar 13 municípios, são 12 milhões de hectares. Tem um baixo IDH, o Índice de Desenvolvimento Urbano, e muitas das situações poderiam estar melhores se tivesse a regularização fundiária. Então, eu estou colocando 12 milhões aqui, é o tamanho dos municípios.
aproximadamente, alguns estudos apontam que 30% desses 12 milhões está numa área com matrículas com descrições precárias. Aqui são alguns exemplos que eu trouxe sobre as áreas de faixa de fronteira. Aqui é uma imagem, pode falar, alguém está querendo falar? Aqui é uma imagem aonde na área de fronteira você, só um minutinho aqui que eu coloquei. Aqui, ó, essa imagem ela é feita pela cartografia do estado, através do Instituto de Terras, mostra o mapa de Mato Grosso, e essa parte em vermelho aqui é a faixa de fronteira, né, que são 150 quilômetros da divisa. Quando você vem com uma lei nova, você pode pegar e deparar um imóvel que pode estar aqui, um exemplo na ponta dessa seta. Aqui em cinza são as divisões municipais. Cada divisão dessa tem uma nuance de uma lei que criou o município com seu território. E se você vai pegar talvez um manejo, por exemplo, e se der numa fazenda, que vamos supor que dê numa imagem igual essa aqui, vamos dizer que a fazenda que você vai fazer o manejo, seria, vamos ver, o manejo, vamos dizer que, aqui está desmatado, claro, mas um levantamento. Aqui na faixa vermelha, rachurada, aqui é a faixa de fronteira. Para lá não é. Mas olha onde está a divisa de município aqui, tá vendo? Tangará da Serra está aqui, Barra do Bugres, e essa divisa linha reta é a divisa entre Barra do Bugres e Salto Céu. Então, você começa a entender que além do, né, eu vou entender isso e os cartórios. Às vezes, essa área daqui para lá, fora da rachurada aqui, seja no cartório de Barra do Bugres e o outro Salto do Céu. E será que não é um cartório só? Então, que é a minha ideia para compartilhar com os senhores? É saber identificar isso. Será que qual cartório que eu vou buscar? Às vezes eu busco no cartório e deixo de buscar em outro. Eu posso ter uma área registrada em dois lugares, uma área só, que é aquele proprietário, ele desenvolve suas atividades econômicas, numa área só, vamos dizer, dentro de uma cerca ali X, mas o registro dela pode ter em duas matrículas. Então, você começa a entender na questão da regularização fundiária algumas nuances que pode cair para atribuição do técnico. Aqui é uma legislação da faixa de fronteira. Aqui nós vamos falar da Lei 13.178, que ela pede para ratificar, né, na verdade, exige a ratificação das matrículas, e tem que fazer isso por quê? Porque se não for ratificado essas matrículas, elas, em tese, vão voltar para a União. Então, aquelas pessoas que estão ali na faixa de fronteira, se elas não fizerem essa documentação e averbar, elas vão, provavelmente, pode perder aquele imóvel. A gente escuta isso há alguns anos e sempre dá um prazo a mais, alguma coisa, mas vai chegar num momento, você, área de fronteira, área que tem que ser de defesa da União, eles vão apertar isso aqui. Por quê? A gente sabe, o narcotráfico está aí, então tem que identificar quem está ali na ocupação. E aqui são com áreas superiores aos 15 módulos fiscais, né? Módulos esses que são tamanhos de área e vai variar de município para município, o tamanho da área que é permitido. Aqui, quando a gente vai na área de fronteira, nessa ratificação, também estão os trabalhos técnicos. Só vai ser validada essas matrículas ratificadas se tiver a assinatura de um técnico, de um advogado. Então, mesmo eu sou um técnico, se eu tenho a atribuição dentro das engenharias, das atribuições, de fazer um georreferenciamento, um levantamento topográfico, lá no cartório vai ter a exigência da assinatura de vocês, tanto da RT quanto da responsabilidade técnica por parte dos técnicos em agrimensura. Aqui no provimento da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, que é agora em 2024, ele fala: olha, para fazer a ratificação, tem que comprovar o enquadramento temporal, espacial do registro imobiliário, e aqui, ó, mediante a apresentação de estudo técnico e analítico da cadeia dominial. Então, por que não a gente aprender, nos habilitar com essa questão da cadeia dominial? E vai precisar também um laudo, né, técnico da localização do imóvel. Então, aquele levantamento ali vai ter que estar assinado pelo um responsável, a responsabilidade técnica, o RT, ou termo de responsabilidade técnica, TRT.
Então, aqui a gente começa a perceber a importância do técnico nesses trabalhos. E esse documento a ser feito lá, ele tanto vai ter que ser assinado pelo um técnico quanto pelo um advogado. Então, não há como falar em regularização fundiária sem as duas partes, a técnica e a jurídica, né? Então, aqui também tem que ter exigência do georreferenciamento. Então, o que vai acontecer, em tese? Para se organizar essa faixa de fronteira, vai ter que fazer tudo de novo. Aquele que não tem georreferenciamento vai ter que fazer. Agora, quantos imóveis tem isso aqui? É no Brasil inteiro. É daqui, Mato Grosso, é Rondônia, é Amazonas, vai para o Paraná, vai para Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, é um mercado que está em ascensão. Quem puder fazer e souber fazer, tem muita coisa para poder ganhar seu dinheiro, ter a sua renda. Aqui é uma certidão para de usucapião, aqui é um modelo, eu tirei alguns nomes, alguns dados aqui que não pode expor. Aqui é uma certificação que aquele imóvel, aquela área apresentada pelo interessado, vai falar o nome do interessado, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, vai dizer o tamanho da área e vai dizer aonde está incidido os títulos. Olha aqui, a área apresentada por aquele profissional vai dizer, olha, incide, ou seja, recai, né, parcialmente sobre os títulos definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso em favor de, olha o nome aqui, Capitão José Maria de Pardo, com área de 9.850 hectares. Quando você pega aqui 9.850 hectares, olha o tempo, foi 1960. Então, em 1960, esse título foi dado. Como é que eu vou saber se esse título é válido? Mais cedo eu falei que o título poderia ser no máximo 2.500 hectares, por causa da Constituição. Nessa época aqui, nos anos 60, poderia ter a titulação até 10.000 hectares. E aí tem também, além desse capitão aqui, tem, olha, em nome de José. Aqui é um órgão de terra, olha aqui, pessoal, Departamento de Terras e Colonização. E ainda tem o outro título em nome de José Flávio Pardo, também de 9.000 e pouco, denominado Jundiaí. A certidão deu os títulos originários daquilo ali. Será que o seu cliente, que tem uma matrícula X, o título dele é o mesmo da informação que veio na certidão? Então, isso aqui são coisas que a gente realmente tem que aprender a fazer para poder identificar. Será que aquela certidão aqui vai dar a resposta? Aquela matrícula do seu cliente, ela realmente condiz com a ocupação. Aqui é uma abertura de matrícula, quando falei da arrecadação. A matrícula, olha aqui, ela foi averbada, né? Averbação, ou seja, deu uma informação que o imóvel, de acordo com aquele levantamento técnico que você fez lá na área, aí a importância dos técnicos, foi lá que fez o levantamento, que levou para o Instituto de Terras, essa matrícula vai dar com aquelas informações. Então, o Instituto de Terras mandou um ofício para o cartório e abriu a matrícula. Ou seja, é aqui que é o processo da arrecadação. É o que eu falei mais cedo, que não é arrecadação financeira, é passar para o nome do Estado. E aqui é a questão da matrícula, o modelo de matrícula, aqui é a descrição precária. Olha só aqui, como é que era a descrição. Partindo do palanque localizado na estrada da Fazenda Silva, segue em linha reta até a curva pequena do Rio Azul. Deste, segue por suas margens 2 horas de água abaixo, até o sopé dos contrafortes, que fazem divisa com a terra do Coronel Ribamar. Deste ponto, segue acompanhando o divisor de águas dessa serra até o carvalho localizado no seu cume. Gente, isso aqui é uma descrição, ela está perfeita para aquele levantamento que foi feito lá, mas será que esse carvalho ainda existe? Será que esse rio não está seco? Então, olha, desse ponto, segue em linha reta até onde a vista alcança. Eu não tenho problema de visão para distância. Quem tem para distância não enxerga, então a sua denominação vai ser maior ou menor do que a minha. Então, esse aqui é um dos casos da descrição. E como que vai ser feito isso aí? Organizado e retificado no cartório? Através do georreferenciamento. Olha a matrícula depois da vigência da lei do georreferenciamento. Ela daqui, não dá para
para abrir, mas tudo que está escrito aqui é um memorial, é uma cara crachá do memorial descritivo que o técnico foi feito o levantamento em campo. Aqui é o mapa. Então, essa matrícula, ela, olha a diferença dela. De cara, você vai pegar uma matrícula dessa, olha que coisa bonita. Já tem um mapa, já tem a descrição. Você pega isso aqui, coloca no Google, você já vai ver que esse perímetro aqui vai estar em tal lugar. Olha a diferença. Como é que seria isso aqui? Então, essa tecnologia, a acurácia das informações, essa, esses detalhes, é que os técnicos têm que fazer o levantamento para fazer a regularização fundiária. Eu estou falando aqui de uma matrícula. E aqui são alguns exemplos que eu falo de títulos deslocados. Esse exemplo é o seguinte: as pessoas, o título é deslocado. O título nunca, ou melhor, praticamente ele não vai ser deslocado. Por quê? Porque se um título ele é feito em cima do levantamento técnico da pessoa que foi no local, as peças técnicas sobem para o título e lá está. Então, o que pode acontecer? É a ocupação está equivocada. Como que acontece isso? Má fé? Não. Nos anos 60, 50, que Mato Grosso, o Nortão aqui, era só mata. Você acha que talvez, primeiro, pode ter feito algum levantamento fora, equivocado, com a descrição precária? Pode. Mas também a pessoa que comprar aquele imóvel, ele pode ter chegado na beira de um rio, achou bonito, não tinha ninguém lá, ocupou e está lá até hoje. Quando que ele vai ficar sabendo se esse título está, essa ocupação está deslocada? Através do georreferenciamento. Qual a importância do trabalho técnico das peças técnicas? Aqui são títulos sobrepostos, ou seja, um em cima do outro. Aqui é do lado esquerdo o rio Xingu, do lado direito o rio Araguaia, e aqui são blocos de títulos que foram expedidos pelo Estado. Essa apresentação foi feita com uma apresentação de um seminário, através de um presidente do Instituto de Terras, onde deu essa sobreposição, ele deu esse exemplo. Aqui não é o Helder que trouxe informação do Instituto de Terras, isso aqui é público. Então, olha só, se ele amarra do lado direito no Rio Araguaia, esse bloco, e o outro bloco está amarrado aqui no Rio Xingu, essa área aqui, ó, está sobreposta. E aqui qual que é? Aqui é a hora da solução. O seu cliente tem posse, não tem, vai fazer o levantamento, agora é o técnico pegar a matrícula que apresentou para ele e saber se essa matrícula está correta, se ela não tem essa ocupação, tá vendo? Ó, eu vou fazer um levantamento de uma área e saber se ela está aqui no Parque Indígena ou está fora, aqui na região de Sinop. O professor Roberto me falou mais cedo que os alunos lá estão aprendendo a fazer essas restituições de matrícula. Nós vamos dar um exemplo à frente aqui. Aqui é um modelo desmembrar, ou seja, tirar de algum lugar. Aqui é um exemplo. Vamos dizer que toda essa área colorida fosse um cartório único, ou seja, um território de um cartório de primeiro ofício, um exemplo de Poconé. E essas áreas menores coloridas aqui, o cartório os municípios foram sendo desmembrados, os cartórios também. Então, vamos dizer que cada cor dessa é um cartório diferente. Então, aqui é desmembrar. A área maior era de Poconé e as áreas menores seriam de outros municípios. Então, aqui você tem que começar também a entender esse desmembramento. Isso aqui é uma aula incrível para fazer esse desmembramento. Você olha nas matrículas, você vai olhar, tem várias formas. No momento oportuno, isso aqui a gente pode falar sobre esse assunto. Isso aqui dá horas de estudo para poder identificar um documento. Aqui é um exemplo de restituição de matrícula. O que é restituição de matrícula? É eu pegar aquela matrícula lá que foi me apresentada, pegar as coordenadas, pegar as informações que ali foram feitas e fazer a restituição, ou seja, pegar aquilo e saber onde é que aquela matrícula está, que seria praticamente esse exemplo aqui, ó. Essa matrícula ela vai estar aqui, com os dados que estão lá na matrícula, na informação, ou vai estar aqui. Você faz a restituição. Então, olha aqui, essa área, não sei se dá para enxergar, essa área em amarelo é essa área maior aqui. Se você analisar friamente, você vai ver que olha aqui, aqui é o professor Roberto que fez esse levantamento aqui, ó, esse aqui é um exemplo que ele passou. Ele está colocando possível área da matrícula X, é aqui. Quando você começa a olhar no chão, você vê que tem plantações, tem divisões de pasto, alguma coisa aqui, que não condiz com a matrícula. Então, pode ser que essa matrícula seja de um dono só, ou essa matrícula
quem é o dono dela não tem ocupação, quem está ocupando lá tem outra tratativa. Aqui é um exemplo de APP e cultura efetiva, que a Lei 11.952, 2009 fala, que está definido. Aqui é um exemplo que vai dar sobre as áreas que estão aqui, ó, foi feito um levantamento, dá para ver aqui, eu estou circundando aqui. Aqui é o Rio Garças, esse aqui é uma área, né, de preservação permanente. E aí, será que isso aqui, os ambientais aqui, os engenheiros florestais, será que a área do seu cliente aqui está desmatada? Será que ele vai ter que fazer um carro e vai ter que assumir essa responsabilidade aqui? Vai ter alguma multa? O técnico começa a visualizar, olhando a questão tanto das matrículas, das áreas levantadas, vai saber se lá na questão ambiental vai ter que fazer algum ajuste. Então, aqui começa a fazer eh, aprimorar o seu trabalho, ou seja, melhorar e qualificar. Aqui é um levantamento. Essa imagem é uma imagem que é de uma agricultura, de uma agrovila lá no Pontal do Araguaia. Aqui, ó, de imagem, aqui é a aula de imagem que a gente aprende na agrimensura. Aqui, ó, a gente levanta, será que isso aqui é um cultivo? Será que isso aqui é alguma produção? Para fazer uma regularização, eu tenho que saber se o dono, o proprietário, o ocupante dessa área aqui, ele tem a cultura, a exploração correta do imóvel para poder regularizar ou não, ou de ser de forma gratuita ou de forma onerosa. Aqui, basicamente, são as regularizações dentro do Estado, através dos institutos de terras, em alguns estados, órgãos de terra, secretarias, e basicamente através de quê? Assentamentos e terras públicas estaduais. Dentro dos assentamentos tem as áreas públicas, aquelas arrecadadas, né, para o município, para o estado, e as desapropriações, aquelas que são compradas pelo estado para poder fazer um assentamento. E as terras públicas estaduais, que aí não são de assentamento, são as terras que a gente regulariza, o do particular, são também áreas devolutas, aquelas que foram arrecadadas por estado, ou derivadas, que é através de doação, alienação. O INCRA, basicamente, é a mesma coisa, agora aqui no INCRA vem para a questão do país inteiro, né, que seria os assentamentos, as terras públicas federais. Você vê que o molde praticamente é igual à área da União, as desapropriações, que na reforma agrária tem muitas desapropriações, e as terras públicas federais, que são as colonizações, a arrecadação das devolutas, ou seja, passou para o nome da União. Claudete, você levantou a mão? Como é feita a regularização em área do INCRA? Lá no INCRA você pode fazer tanto assentamento ou nas glebas públicas, que tem um limite lá de 2.500 hectares. É feito diretamente no INCRA. O INCRA ele é bem organizado na questão da legislação, dos requerimentos. Infelizmente, o INCRA tem uma estrutura mínima. Eles não têm condições de fazer o atendimento, mas é diretamente lá. Como que eu vou saber se essa área é do INCRA ou se é do Estado? Através do georreferenciamento, às vezes através de uma certidão que nós falamos aqui no estado de Mato Grosso, aquela de Capião, eu vou saber aonde que eu vou regularizar, se é no INCRA, se é no Intermate. Então vai variar disso aí. Cada órgão estadual, ou no caso o INCRA, tem a sua legislação, o seu procedimento próprio que faz a arrecadação, põe em nome de uma pessoa. Lá no INCRA tem a concessão de uso, então é uma questão que ainda você já pode ter alguns créditos junto a algum banco. Tem a questão da reforma agrária, que é o assentamento, que são diferentes dos assentamentos do INCRA, do Estado. Alguns não pode regularizar, outros têm que ficar com aquela cláusula, não sei se de 10 anos, né? Então, é diretamente no INCRA. Isso aqui, no momento oportuno, a gente pode sim falar diretamente do INCRA, né? Tudo bem, Claudete? Eu já havia tentado fazer isso antes e é difícil. Eu prefiro muito mais trabalhar com regularização no Intermate do que no INCRA. Tem essa questão do efetivo, mas também tem toda a legislação e tudo, mas na prática é muito difícil fazer funcionar. E sem Sim. contar quando acontece algum conflito depois do levantamento, é, a gente protocolar no Intermate, depois descobre que é no INCRA, vai para o INCRA também fala que não é deles, e depois volta para o Intermate, porque os órgãos não se comunicam, e fica o técnico numa porta, nem outra, numa porta, nem outra, e o Intermate fala, não é meu, não, o INCRA fala também não é meu, e aí eu estou numa situação dessa.
PA Cadvel, Rosário. Para Rosário nós, Oeste. a gente olha na base, é Intermate. Mas o Intermate falou que é INCRA. Aí você vai no INCRA, o INCRA fala que não tem mais o assentamento. E aí eu não sei. Porque a informação da cartografia dos assentamentos, as áreas da União, do Estado, o Intermate tem algumas situações, mas quando é do INCRA, ele tem que averiguar se aquilo é realmente dele. Porque na base dos institutos estaduais, eles são informados, são construídas essas informações com as informações da União, através do INCRA. Então, pode acontecer, por exemplo, claro que pode, você vai regularizar numa área do Estado, chega lá, tem uma gleba da União, do INCRA. Quando chega lá, realmente aquela gleba ela foi colocada ali de forma equivocada. Mas como é que você vai contestar? Você vai ter que ter um conhecimento técnico, fazer o levantamento, ter um processo, um procedimento, tanto lá no INCRA quanto no Intermate. É uma coisa complicada, Claudete. Eu concordo com você. E até você para receber um não é muito demorado, né? E o cliente vai ficando cada vez mais bravo com o profissional, mas a gente sabe que a culpa não é do profissional. Claro que talvez através de uma certidão fundiária A, B ou C, você pode ter uma informação que pode te orientar e evitar que esse bate-bola vá e volta para o INCRA e Intermate. Tudo bem? Aqui, falamos. Então, como inicial, olha aqui, Claudete. Fazer um levantamento cartorial, né? Certidões fundiárias, peças técnicas, como é que o advogado vai fazer? Tem que ter uma peça técnica, tem alguém para ler aquilo ali. E o técnico tem que ter um advogado. Então, não tem como trabalhar fora de uma atribuição de outra. Vai ter que, em um momento, ter que conversar, vai ter que falar um com o outro e interpretar aquela informação que um documento está dando, tanto na questão jurídica quanto da técnica. Né? Aqui, ó, nós acabamos de falar, identificar qual que é o instituto, qual que é o documento. O Instituto de Terras é o da União, é o INCRA ou é do Estado? E aqui eu estou falando numa reunião aqui, que a grande maioria é de Mato Grosso, mas eu tenho pessoas aqui de Goiás, tem pessoas que foi escrito no Pará, tem pessoal de Minas Gerais. Então, isso aqui é meio que, vamos dizer, básico para o início de um trabalho. Não é fácil, é um pouco trabalhoso, mas depois que você entende de forma sistêmica, as coisas tendem, pelo menos, você procurar a informação certa no lugar certo. E aí vem, né, de referenciamento, no caso, o Instituto de Terras, onde que eu vou fazer o levantamento, como que eu vou fazer o levantamento, o georreferenciamento, se o meu vizinho, o vizinho do seu cliente, vai poder da anuência daqui dali ou não. Então vem a questão, quando eu falo ocupação, território, exploração econômica, porque o georreferenciamento, se a pessoa já vai lá, ela sabe quem está ocupando, ela vai medir o território e ela, de certa forma, dependendo da profissão, ela vai identificar qual que seria a exploração. Aqui em Mato Grosso, basicamente, são essas três modalidades, através do decreto 146/2019. Isso foi feita uma alteração no Código de Terras, que era praticamente 40 anos atrás. Então, foi feita essas modalidades, e aqui eu quero destacar, temos a regularização fundiária gratuita, que são alguns requisitos para isso, né? A pessoa tem que ser o único imóvel da pessoa, não ter sido beneficiado por programa de regularização, posse mais de 5 anos, aí o limite de 100 hectares, e a exploração direta ou por terceiros, né? Que antigamente teria que ser diretamente. Então foi não que facilita, não que facilitando para poder regularizar, mas tinha coisas que estavam ultrapassadas pelo tamanho, pela idade da legislação. Vem a regularização fundiária onerosa, que aqui no Estado, Claudete, seria aquele modelo que a gente está falando no Estado, que seria na União, que seria das glebas públicas federais, que também tem o mesmo limite. Aqui tem a questão de CPF, tem um momento, tem algumas, eu posso, CPF ter mais de 2.500? Não, marido e mulher. Então, tem todo um questionamento que a gente for descer para uma discussão aqui de coisas mais práticas, é complexo. Né? Valor da terra nua, o que é o valor da terra nua? Cada área tem um valor para poder arrecadar para o Estado, aqui no caso financeiro mesmo. Então, eu pago o valor de uma terra, como se nada tivesse ali naquela terra, que é bem menor, não é valor de mercado, pago para o Estado e pego o meu título. Né? E as possibilidades, no caso da onerosa no Estado,
pode regularizar dentro dos projetos estaduais de assentamento, Claudete. Nós temos essa diferença aqui. Então, dentro dos assentamentos do Estado, eu posso ter reforma onerosa também. No INCRA, não. Se é assentamento da reforma agrária, vai ter que sair da reforma agrária. Se a pessoa não tiver, não ter os requisitos da reforma agrária, o INCRA toma a área. Aí vem as regularizações de assentamentos. Aqui em Mato Grosso são esses números, são 122 assentamentos, 11 mil famílias. Quando você coloca aqui 11 mil famílias, são 11 mil imóveis. Aqui você pode ver um mercado dentro do seu município que, olha, tem muita coisa para ser regularizado, coisas já regularizadas e algumas para regularizar. E gratuito e oneroso, no caso, é híbrido aqui, né? E a área dos 122 assentamentos são 682 mil hectares. A regularização fundiária onerosa especial. Aqui são os engenheiros ambientais, engenheiros florestais. Olha, como é que funciona isso aqui? Antigamente, para se fazer uma regularização fundiária no Estado, você teria que provar a exploração direta. Aí, o que acontecia? A pessoa tinha uma área 100% preservada, ela ia lá na SEMA, na Secretaria do Meio Ambiente, fazer um pedido do manejo. Chegava lá, a SEMA falava, olha, para você fazer o manejo aqui do projeto, para dar andamento, você tem que ter o título da área. Ah, então tá, vou lá no Intermat. Chegava no Intermat e falou, olha, eu vim fazer o título aqui, eu tenho essa área há muitos anos, quero fazer a regularização, está aqui o georreferenciamento. O Estado, o Intermat falava assim, não, para você fazer a regularização, você tem que provar que você tem a exploração direta. O próprio Estado fazia derrubar uma área preservada para poder regularizar. Olha que coisa louca. A onerosa especial, ela veio, olha, você pode vir aqui, você vai de boa fé fazer a regularização dessa área 100% preservada, mas vai ter cláusulas resolutivas, ou seja, vai ter cláusulas que, se você não comprovar que aquela área está sendo feita a questão ambiental, comprovar de forma ambientalmente dizendo que você está cumprindo aquilo ali, você vai perder tudo para o Estado. Então, são 5 anos, e aqui é uma questão interessante, que com o crédito de carbono aqui, eu penso que vai vir algumas coisas interessantes para essa área. Eu acho que aqui é uma mudança de chave, de situação. Eu acho que Mato Grosso ainda tem muitas áreas que podem ser preservadas e regularizadas dessa forma. Aqui são os serviços do Intermate, né? Basicamente são os levantamentos topográficos, os levantamentos da área, as peças técnicas para ali que foram levantadas, aí pode ser tanto para regularização quanto também para certidões. E vem elaboração de documentação, isso aqui todos os técnicos estão, vamos dizer, têm as atribuições para fazer essa documentação. As peças técnicas, algumas engenharias, elas têm que fazer uma complementação para fazer um georreferenciamento. Então, isso aí tem em cada atribuição, em cada profissão, tem algumas nuances que têm que ser complementadas para poder fazer um georreferenciamento. Aí vem o Instituto Proteste, que é uma coisa interessante, mas não vai dar para falar muito. O Instituto Proteste é quando alguém está regularizando uma área que não é dele. Então, você tem que protestar para o Instituto, com peças técnicas bem elaboradas, para dizer que aquela pessoa que está fazendo a regularização, ela não tem direito e competência para poder fazer. Aqui são algumas normas sobre as peças técnicas. Aqui fala sobre as questões das regularizações fundiárias rurais e as certidões fundiárias, aqui no âmbito do Intermate. Aqui é uma questão que a gente pode pegar uma portaria dessa, abrir e ficar mais de hora para poder definir, entender o que precisa, o que é cada uma. Aqui é a REURB, a regularização fundiária urbana, a REURB-E, que é interesse específico, são aquelas que não têm interesse social, tem a questão financeira ser ressarcida, e a S, que é a questão social, que às vezes aquele assentamento urbano está tantos anos ali, a gente pensa em favela, em algumas situações, que não tem como tirar mais aquelas pessoas daquela ocupação. Então, tem a REURB, ela veio para poder fazer isso aqui. Só que, para se ter uma ideia da importância dos técnicos, aqui, nesse projeto de regularização da REURB, eu peguei aqui de forma bem superficial. Olha o tanto de documentação que tem, de informações técnicas, que o técnico pode contribuir.
levantamento planialtimétrico e cadastral, georreferenciamento, aí com as devidas responsabilidades técnicas, responsabilidade técnica da TRT, né? Tem os acidentes geográficos, aqui começa os senhores, que são os engenheiros, começam a se enxergar, penso eu, em algumas situações que vai precisar do técnico. Não tem como você fugir desse levantamento técnico para uma REURB. E olha que eu estou falando aqui, lembrando que lembra que eu falei de 30 milhões de imóveis urbanos. Então, olha o tamanho dessa estrutura para poder suportar e regularizar. Nós vamos, talvez os meus netos não vão ver isso, mas até lá então, por que não tentar e a gente se capacitar mais? Aí vem a planta do perímetro, olha, vem estudo preliminar das desconformidades da situação jurídica, urbanística e ambiental. Então, olha aqui os profissionais começam a estar inseridos, inevitavelmente, dentro do processo de regularização urbana, REURB. Implantação de obras, olha aqui vem a questão, se tem obras, vai ter que ter um engenheiro civil, então vai ter que participar e vai ter que ter um cronograma assinado por um. Então, a REURB não é só lá fazer o levantamento, tal, não, tem outras situações, né? Compensações urbanísticas, aqui está os urbanísticos, né? Que está dentro lá também, tem a área específica, os ambientais, então, são várias situações que o técnico pode vir para a regularização fundiária e exercer sua atribuição. Aqui são algumas abordagens que nós colocamos: certidões fundiárias, averbação de sentença judicial, não vou entrar em detalhes, que é um pouco confuso. Essa fotografia aqui, eu tenho que dizer que essa fotografia, quem tirou aqui foi o meu amigo Jonathan, que fez o curso de técnica de agrimensura, ficou muito bonito. Então, quando se faz as certidões fundiárias, os levantamentos das áreas, nós temos acesso ao crédito, valorização do imóvel, um planejamento urbano. Então, a parte técnica, ela sempre vai estar presente. Aqui é só uma dimensão. Mato Grosso tem, dentro do bioma Amazônia, um programa chamado Programa Terra Limpa, que é financiado pelo Fundo Amazônia e gerido pelo BNDES. Isso aqui foi de 5 anos. Olha o que foi feito o levantamento. Vocês têm uma dimensão. São de assentamentos rurais e glebas, tanto estaduais e federais, no bioma. São 88 municípios que fazem parte. Os títulos, nós vamos ver para frente, os títulos foram em 57 municípios, dentro do bioma. Foram 96 assentamentos do INCRA. O assentamento do INCRA, se não me falha a memória, são 524 no estado inteiro. Foram 21 do Intermate, são 122 do Intermate. Então, praticamente 20% dos assentamentos do INCRA e 20% dos assentamentos do Intermate foram regularizados nessa área, nesse período de 2018 a 2023. Em terras devolutas, o Intermate emitiu 160 títulos. Tá melhor? Ah, Tá? Então, o microfone aberto aí. E aqui é o número de títulos expedidos nesse período. Foram 9.800, quase 10 mil títulos, sendo que 1.195, 191 foi do Intermate e 8.600 do Instituto de Terras. Claro que se o Intermate tem menos número, vai ter proporcionalmente menos títulos expedidos. Aqui é de 2018 a 2023, que a gente vê por ano quantos títulos foram expedidos. Aqui é público, está no site do Intermate, você vai no programa Terra Limpa, tem várias informações. A área georreferenciada nesse período foi 6.152.000 hectares. Para se ter uma ideia, essa área georreferenciada em 5 anos, ela corresponde a quase 68%, 67,8% do território de Portugal. Mas quando você traz para Mato Grosso, lá atrás nós falamos do tamanho da dimensão do Mato Grosso, corresponde somente a 6,81% do território de Mato Grosso. Então a gente começa a perceber o tanto de trabalho que ainda os técnicos podem atuar. E fora que 9 mil, praticamente 10 mil títulos, são 10 mil famílias. Um dia, inevitavelmente, vai entrar no inventário, vai ter que fazer uma escritura de inventário, vai ter que fazer um levantamento para dividir aquela área. Então, não acaba, esse serviço não, ele não tende a acabar, pelo contrário, aumentar e dar mais segurança jurídica. Então, o que a gente busca com essa informação, com essas apresentações? Deixa eu ver, tem um som aberto aqui, deixa eu ver se eu fecho.
Nayara, eu vi que você levantou a mão aqui, tá? Fica à vontade para poder perguntar. Boa noite. Eu vi que o limite máximo em hectare para regularização fundiária é de 2.500, né? E Sim. quanto ao parcelamento mínimo, que em alguns municípios podem chegar a 2, 4 ou 5. Se caso haja um proprietário com uma parcela menor, tem algum procedimento para regularização? Aquele imóvel não vai poder ser regularizado? Tem alguma legislação que A única opção, você lembra daquela apresentação que eu coloquei na beira do rio, que seria lá o. Deixa eu ver se eu volto aqui para te mostrar, fica mais fácil. Aqui, essa área aqui, ó, essas áreas, elas têm menor fração do município, é menor. Mas por que que elas fazem o registro no cartório? Porque a lei específica, me falhou a memória aqui, mas eu posso mandar para você, me cobre depois, tá, lá no grupo. A lei permite que, se for nessas questões aqui de produção agrícola, vamos dizer, do mini produtor, minifúndio, permite que faça o registro. Essa área aqui, eu posso estar enganado, mas ela é de 1,5 hectares. E lá no município é bem maior que isso, a exigência. Então, nessas exceções aqui, pode ser feito, sim. Agora, o que que não acontece e não vai fazer a regularização? Às vezes, numa chácara de recreio. Então, aí, por que que é isso? Porque tem que se fazer um cadastro, tem que ter, respeitar algumas questões que aí vem a palavra-chave: ordenamento territorial, governança de terras, que a lei não permite. Mas aí vai variar, como você já respondeu, já falou no início, vai variar de município para município. É igual o módulo fiscal. Em Cuiabá é um tamanho de um módulo fiscal, no Nortão chega a 90 hectares, em alguns lugares são 30 hectares. Então, quando a lei fala, são 15 módulos fiscais, igual lá na regularização de faixa de fronteira, vai ter município que não vai ter o mesmo tamanho do outro, mas vai ter que respeitar o módulo fiscal. Está respondido? sim, obrigada. Bom, isso tudo, nós já vamos caminhando para o final. O que que essa apresentação busca incentivá-los? É fazer uma consultoria de regularização fundiária. Se você começa a entender um pouco mais de regularização fundiária, nas atribuições, você como engenheiro, como técnico, agrimensor, você começa a melhorar as suas informações, o seu trabalho. E a consultoria, claro, você vai cobrar por isso, ninguém vai trabalhar de graça. E como você vai começar também verificar que algumas propostas, alguns clientes não têm solução e você de cara ali, você, no primeiro levantamento, você fala, olha, não vou pegar esse serviço aqui porque não tem solução. Não é do jeito que a pessoa está querendo. Tem pessoas que eu falo que regularização fundiária, quando não se pode regularizar, regularizado está. Agora, tem pessoas que não, que ela quer um documento, o exemplo, a Tainara, desculpa, acabou de falar aqui, não vai ter como regularizar. Então, não tem como, está resolvido. Ah, e como é que vai fazer? Não sei, vai comprar uma área do vizinho, vai chegar no tamanho que pode ser feito o registro, porque lá no cartório não vai acontecer. Agora, o que a pessoa faz? Ela compra o imóvel, na boa fé, ela não tem esse conhecimento, quando ela vai fazer o registro da matrícula, o cartório não recebe. Por quê? Porque o cartório não vai fazer abaixo do módulo que é determinado por lei. E as consultorias, o que se você faz? É identificar o problema. É uma análise inicial. Saber o que vai ser feito. Através de quê? De estudos prévios. Vai em cartório, vai no Instituto de Terras, vai ver se tem processos judiciais. Aqui tem tudo como, vamos dizer, um checklist para poder ser feito. Não adianta falar, eu vou comprar um imóvel, eu morei praticamente, vou dar um exemplo. Eu morei no Ceará, no interior do Ceará, ficava a 60 quilômetros de Fortaleza. As pessoas no cartório, elas levavam recibos com assinaturas e reconhecimento de firma de casas de 200 mil, de 150 mil. E naquela época que eu morei lá, era muito caro as casas. E aqui dali eles falavam que tinha documento, aquilo era um recibo. Como é que eu falar que para uma pessoa que aquilo dali não tinha validade? Porque na cultura, no costume da região, aquilo vale sim o carimbo de um documento com a reconhecimento de firma. Mas legalmente vale? Não. Mas o que que ele tem de melhor? Tem a posse.
não tem briga com os vizinhos. Então, você começa a desenhar isso através de um levantamento, identifica o problema, se pode resolver, se não pode, começa a definir a solução. E inevitavelmente, a partir disso, você começa a pôr a implementação, planejamento. Então, isso é o que a regularização fundiária pode ser talvez uma nova renda, uma renda mais apurada, mais qualificada, para uma área que está aí, está solto. Eu falo para vocês que muitas coisas não estão vindo para os institutos de terras, para o Intermate, para o INCRA, não está indo para a Secretaria de Patrimônio da União. Por quê? Porque ainda está solto. As pessoas estão ocupando as áreas, mas não tem regularização delas. Por fim, pessoal, eu quero dizer para vocês que, dentro desse contexto de regularização fundiária, da questão técnica, vocês precisam fazer um, um pensamento, né? Será que eu posso melhorar? Será que eu posso aumentar minha renda? Porque eu estou falando de pessoas aqui do interior de Mato Grosso, de alguns municípios, e cada região tem uma questão específica. Claudete deu um exemplo específico de um problema de vai numa porta, vai na outra, né, Claudete? É uma coisa complexa. Mas o que eu posso minimizar isso? Até para saber, às vezes, até para você saber pegar um negócio e ficar na porta do Intermate ou de outro lugar, num banco, qualquer coisa, você vai pôr o seu honorário ali. Você pelo menos vai ter uma noção, que às vezes você cobra um honorário X, um exemplo, vamos pôr um exemplo, R$ 10.000 no honorário, e você passa um ano para resolver o problema. E às vezes você cobra 10.000 no honorário de um problema que você resolve em 2 semanas. Então, a gente tem que qualificar. E essa ideia, essa eu quis compartilhar, os alunos lá do IFMT, professor Roberto, eu gostaria de compartilhar isso. Pode falar, Claudete. Eu fiquei esperando você falar de orçamento, não falou. Eu queria perguntar exatamente isso, porque acontece muito o que você está falando, da gente orçar errado. Eu não sei se é correto pedir para o cliente gastar desde o orçamento, que ele fala, quero averbar a matrícula, você já pediu de cara, pede a cadeia dominial, então até a origem do título, porque eu estou com uma situação dessa, eu não acho a origem do título da matrícula do cliente e o cartório não aceita averbar. E aí tem uma outra situação que eu vou perguntar depois, mas eu posso cobrar isso do cliente antes? Tipo, ele vai falar, orça essa regularização para mim e eu já peço lá tudo que ele tem de documento atualizado. Ah, com certeza. Faz um checklist. Você tem que melhorar o seu atendimento. Essa é a ideia. Para cada situação, é claro, a experiência, viu, Claudete? Você vai fazer uma experiência, porque, veja bem, se você chega para o cliente chega para você e vai fazer um levantamento na cadeia dominial, você pode fazer um valor ali, eu falo assim, você pode fazer um levantar no cartório, quanto que custa isso? Você já cobra dele, você mesmo faz, através da ceia Noreg. Porque, às Sim. vezes, quando você volta no atendimento para o cliente e ele vai atrás do cartório, ele não vai voltar, talvez, mais você. É, Esse é o problema. Esse é passa, o grande problema. É o que acontece, infelizmente. passa só o gasto para ele, né? E passar o gasto, mas também você vai trabalhar de graça. Então, sabe, a gente tem que se valorizar, essa é a ideia, né? Mas é Deixa eu te falar, complicado. Pode falar. deixa eu perguntar uma outra situação. Eu pedi alguns uso capião numa área lá perto de Canarana. Saiu todos bem rápido, o Intermate está muito eficiente ultimamente. O pessoal está com uma equipe muito boa trabalhando e antigamente o uso capião demorava muito tempo e agora eu estou fazendo uso capião com 2 semanas. Maravilha. Aí eu já estou montando o processo para cartório. O cartório me pediu certidão de localização. Só que o cliente só tem uso capião, ele sai em cima da matrícula, igual você mostrou agora, sai em cima de um título, de uma matrícula e tal. Só que quando eu mando tudo isso para o Intermate está me mandando pendência, falando qual é o vínculo que essa matrícula tem com essa pessoa. Ele só tem uso capião, ele não tem um compra e venda, é de um título, sei lá de quando, de 8.000 e poucos hectares, que não tem vínculo nenhum com a pessoa que mora lá hoje. É complicado. Aí é a hora de você entender por que que você tem que contra-argumentar, talvez, no cartório. Hoje tem informações públicas que o próprio cartório pode ver que aquele imóvel está no município dele ou não. Então, isso é conhecimento. É o dia a dia, Claudete. Não tem como. Tem soluções? Tem. Você começa, deu um exemplo prático, é legal esse bate-bola aí,
de algumas situações que, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer? E por que que o cartório? Às vezes o cartório está pedindo uma coisa que ele já está em mãos. Aqui eu não estou falando mal de A e B, não. É, É melhor, então, eu argumentar com o cartório do que argumentar com o Intermate sobre essa certidão? não, a certidão vai ter que ter os requisitos. Se tiver lá no checklist a certidão, se não tiver lá, não vai sair. O que que você pode comprovar? Essa pessoa que está fazendo, já tem uma escritura, já tem uma procuração, já tem alguma coisa no nome dela? Pode ser, você vai levar lá para o cartório, para o Intermate, mas a certidão ela não vai atender, a certidão não vai ter exceção. Você pode até pedir uma exceção, mas vai ser analisado de forma jurídica, alguma coisa assim. Cada caso é um caso, infelizmente. Tá certo? A gente, Talvez, mas talvez você fazendo um laudo, faz um E, laudo explicando certinho e contesta diretamente lá com o cartório. justamente. Nós temos um instrumento dentro do Instituto de Terras, da cartografia, que você joga lá as coordenadas e dá um documento oficial. Você pode levar isso e faz um laudo e leva para o cartório. Então, Claudete, tem algumas situações, algumas saídas que, infelizmente, a gente aprende apanhando, isso é Uhum. base, né? E a regularização fundiária, ela é dinâmica. Tem regularização fundiária que são rápidas, igual você falou, a certidão sai rápido. Por quê? Porque está tudo ali, então não tem dúvida nenhuma. Agora, quando tem alguma dúvida, porque a certidão para fins do campeão, ela só não é entregue se tiver alguma dúvida. Agora, precisa de provar que tem ali o local, né? Você tem que pegar as peças técnicas. Está tudo ok, de É, acordo com o pedido? Vai embora. tem gel, tem tudo. Qual que é esse documento que você me falou? Que eu posso solicitar no Intermate? Não, não. Na cartografia, eu falo na Ah, na cartografia, cartografia. tem como fazer isso, sabe? Não, não é oficial, mas teria através, igual, acho que eu não sei quem que falou aqui, faz um estudo e leva para o cartório. Porque às vezes o cartório está vinculado, sabe? Ele está olhando, não, eu preciso disso. Mas se você leva lá, poxa, mas eu tenho um georreferenciamento, está falando em tal lugar. Ah, mas ele fala assim, olha, você está falando, eu preciso de uma informação oficial, que é isso que está querendo. Como que eu vou ter essa informação oficial? Então, seria mais ou menos por aí, certo? Pessoal, então é isso. Eu quero mostrar para vocês aqui, ao final, isso aqui é um método que eu criei já tem alguns anos. Quem tiver interesse, em cima desses 4 pilares aqui, você resolve muitos problemas de ocupação, do seu cliente, tanto urbano quanto rural. No momento oportuno, quem tiver, depois manda mensagem. Quem não tiver no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, manda mensagem lá para mim, a gente vai responder ou então no e-mail, e pessoas que, só lembrando, pessoas que não fizeram o cadastro ainda, professor Roberto, com os alunos, faça o cadastro até amanhã, que eu vou fechar o grupo para mandar mensagens, tá? Aí só vai ser encaminhado mensagem para quem está lá dentro, não, as pessoas não vão mais fazer perguntas lá, senão a gente não acaba, que ele abriu o grupo, a ideia era até no dia de hoje. Então, o quarteto fundiário, ele em 4 pilares, que seria território, né? Onde está, aqui, Claudete, qual o tipo de ocupação, como ocupa, quem ocupa, a titulação aqui ela é ampla. Eu quero saber a titulação para fazer uma regularização. É um contrato, é um recibo, eu acabei de falar do recibo lá do Ceará. Então, você começa a desenhar num atendimento, em cima desse método, a possibilidade de fazer um atendimento mais especialista. No mínimo, você, Claudete, respondendo aqui, no mínimo você vai ver a dimensão, se você vai pegar aquele serviço por valor X ou Y. Porque quando você começa a desenhar, que você vê que é uma coisa mais complexa, tem que pegar um carro, viajar em tal lugar, não pode ser barato. Não é salutar ser barato. Ninguém trabalha de graça. E a pessoa, quando você dá a solução, a pessoa volta, vai num lugar, vai no outro, ela volta para você. Não, a gente tem que dar valor naquilo que a gente sabe fazer. E, por fim, desses pilares, seria o desenvolvimento socioeconômico, que produz o que produzir. Com esse método, eu garanto para vocês que vocês fazem muitas soluções. Quem tiver interesse, depois entra lá, a gente pode conversar, vamos marcar aí uma reunião em grupo para poder discutir. E aqui é o quê? É para especializar o atendimento, o cliente fica confiante, coleta de informações, avaliação dos casos, né? Apresentar uma solução, em alguns casos você já pode apresentar de imediato, e claro que, ó, Claudete, honorários, você vai poder ver o que pode ser um honorário.
e os estudos de legislações. Então, é isso, eu quero dizer que dentro do radar da regularização fundiária, a gente ainda pode falar sobre essas situações, legislações, regularização do INCRA, que ficou bem aberto aqui, né, Claudete? A gente falou muito pouco, a gente pode fazer uma apresentação depois só sobre isso, e, inclusive convidar alguém lá do INCRA para poder compartilhar essas experiências. E os processos de regularização, mapa dos campeões, que é um trabalho que nós fizemos. O Ed fez um livro lá do levantamento do trabalho da UFMT. Ele falou sobre a regularização de unidade de conservação. Interessante, recomendo o livro. E esse mapa do usucapião também fiz um levantamento de forma regional, o que foi feito com as certidões no Estado. Então, essas coisas aqui ficam no radar, um momento oportuno a gente fala. E, pessoal, fico à vontade, quero dizer que não há regularização fundiária sem trabalhos técnicos. Não existe. É trabalho técnico junto com a questão judicial, que é o direito. Tá? Eu agradeço todos aqui. Nós ficamos aqui, nós temos agora 32 participantes. Muito bom, muito obrigado. Aqui está aqui os contatos. A gente tem um podcast, quem tem interesse, depois cadastra lá, tem muita coisa interessante, legal. Tem um site de regularização fundiária, que é o meu currículo, meu e-mail. Fique à vontade. E aqui, quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade, a gente volta à tela sem problema nenhum. Boa noite, Helder. Tudo bem? Cícero? Tudo. Ô, Cícero. Helder, satisfação enorme poder participar dessa sua apresentação. Terça-feira, todos aqui já um horário já um pouco avançado, né? Pais, mães, esposas, Verdade. esposos. Então, a minha avaliação é que foi muito válida. E como sugestão para que os demais profissionais possam convidar o Helder para ir para suas associações, levar essa palestra. Vou me esforçar, Helder, para a gente tentar trazer você via MEF para algo presencial. Esse ano não sei se vai dar tempo, mas para o ano que vem, para a gente poder melhorar e aperfeiçoar essa discussão em faixa de fronteira, que eu achei bastante válida. E é isso, só existe um meio da gente sair de um lugar e ir para o outro, é através de conhecimento. E sou engenheiro florestal e para atuar com essa parte de georreferenciamento, como o Helder mesmo disse, eu tive que fazer uma especialização e a gente está sempre aprendendo. Moro em Sinop, atuo com processo de regularização aqui na nossa região e acredito, Claudete, que uma carta do município de localização, de repente uma certidão de localização do município pode ajudar, não é? Pedir para o município dar essa certidão, acredito que talvez possa te ajudar, somente uma sugestão, né? Longe de mim querer ensinar alguém a fazer o trabalho, pelo amor de Deus, isso aí, não é? É somente sugestão. E, Helder, de novo, parabéns e reforçando de novo, para que os engenheiros, os técnicos convidem o Helder para mais palestras dessa, mais capacitação dessa de 30, 40 minutos, porque o Helder está fazendo um trabalho de formiguinha aqui no Mato Grosso, trazendo esse assunto, é pioneiro no assunto, e só assim para a gente sair de um lugar e para o outro. Parabéns, doutor Helder, e colocamos a nossa associação, a MEF, a Associação Mato Grossense dos Engenheiros Florestais, à sua disposição, e é isso. Muito obrigado. Obrigado, Cícero. Eu quero te agradecer. Agradecer porque o Cícero, quando eu conversei com ele, mandei um link para ele aqui, deu só nos cadastros lá, foram 20 pessoas em menos de acho que 40 minutos. Então, agradeço, você viu tanto que uma associação tem o poder de divulgar informações. Quero agradecer, eu mandei também para o Marcelo Guimarães, do CRT, da onde eu sou vinculado, eu mandei para o Edson também. Então, assim, se a gente não tirar, porque há uma coisa, eu faço tal coisa e não faço tal, fulano está fazendo aquilo que me... Olha, se a gente qualifica, tem mercado, eu mostrei para vocês aqui. Isso é um estudo superficial, tem mercado para todo mundo. Agradeço, Cícero, e estou à disposição. Qualquer coisa, a gente tem um horário um pouquinho puxado aí, eu tenho um filhinho pequeno, então tem que ter, eu estou aqui agora, estou escutando ele ali já dando sinais, então eu quero agradecer a todos, fique à vontade, alguém quiser fazer alguma coisa,
Professor Roberto, lá no IFMT, a gente sempre conversa, lá na Origem a gente tem que ter algumas palestras dessa para as pessoas aumentarem. Quando chegar aqui, com a experiência de Claudete, de Roberta, de todos aqui que estão presentes, a gente lá atrás ter algum conhecimento melhor. E vai só qualificando, vai ser só melhoria para todo mundo. É uma pirâmide, eu tenho certeza disso. Obrigado, gente. Beleza, obrigado, valeu. Obrigado, doutor Edio. Obrigadão. Édio, depois, se você quiser, pode colocar lá no o seu livro, o link do livro, tá? Coloca novamente. Hoje entrou bastante gente lá, Ah, tá, beleza, obrigado, vou colocar tá? aqui. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Roberta. Vitor, muito obrigado. Claudete, brigadão. Robson, obrigado. Brigadão, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Que maravilha. Obrigado, Daiane, Marta, brigadão. Entra lá nas redes sociais, vamos lá, vamos curtir. Claudemir, grande abraço, obrigado. Helder, a Daiane é geóloga, tá? E ela tá Olha participando, então pra você isso, ver como pois que é, né? é. A geologia está na Terra, tem um território, não tem como você fugir da regularização Aí, fundiária. ó, Eu você tá falo vendo isso para como que todo é? mundo. Que às vezes a Não gente, tem a como. gente, a gente é um nicho, né? É algo muito grande. E às vezes a gente fica meio, mas é só engenheiro, só técnico, é agrimensura. Não. Não, todo mundo de olho nesse filão aí. E existem as parcerias, existem os trabalhos de perícias que geram em torno de tudo isso que você falou, né? Mas meu título está deslocado, sobreposto. Não, mas o meu título é aqui, e aí? Tem a posse, mas o teu domínio? É uma discussão boa, né? É tão dinâmico, Cícero, porque você começa a ver que ninguém vai tomar mercado de ninguém, pelo contrário. É uma bola positiva. Vem puxando, é uma pirâmide, vai puxando. É isso aqui, literalmente. Ó, começa, vai trazendo, e as coisas vão melhorando. Inevitável, eu volto a falar. Pessoas vão vender, pessoas vão comprar, e vai precisar de uma assessoria. Agora, o que não dá é fazer uma assessoria com preços, né, lá embaixo. É isso que a gente não pode deixar acontecer. Porque Mas tudo é isso, Helder, caro. que você falou é só estrada. Eu, uma vez, Só rapaz, estrada. eu resolvi uma discussão aqui de uma família de proprietários e eu achei que eu cobrei bem na época. E eu resolvi problema e não cobrei o quanto que eu deveria cobrar. Esse dia eu encontrei um dos proprietários e me elogiam. Poxa, Cícero, você resolveu o nosso problema, né? Eu falei, pois é, eu resolvi o problema de vocês e cobrei barato, né? É só o tempo para ensinar isso aí, né? Cícero, eu fiz umas aulas projeto da aula piloto da metodologia do quarteto fundiário. Aí eu não vou falar o nome, mas eu peguei técnicos, engenheiros, estudantes e fiz aulas pilotos para poder ver se funcionava. Aí uma advogada do Nordeste, lá do Vale do Araguaia, e ela foi me apresentando, uma mentoria ali, né? Foi apresentando e vai, coisa. Cara, nós fizemos, eu tinha uma metodologia de 20 minutos de apresentação, ela fazia perguntas e pronto, finalizava. No máximo 45 minutos essa aula piloto. E aí, o problema dela era assim, basicamente. Ela tinha herdeiros de uma matrícula X, uma matrícula mãe lá, tinha uns herdeiros que tinha que resolver. E eu fui dando, olha, desmembramento, vai ter que buscar isso, é o estado do Pará, é isso, tal, fui dando a orientação. E aí eu falei, não, é uma área de não sei quantos mil hectares, acho que era 2.500 hectares, e os clientes dela, os dois irmãos, numa área de 200 hectares só. Aí, no final, eu deixei a cereja, falei assim, doutora, você viu que tem a solução, né? Tem, muito obrigado, tal. E você me falou que nessa área de 2.000 hectares tem 20 ocupações aí, né? Falou, pois é. Essa solução serve para os 20. Quanto você cobrou? Aí ela falou, cobrei 200 mil. Falei, imagina, você ainda pode cobrar. Então, você começa a visualizar, quando você levanta a cabeça, você fala assim, meu Deus, olha só o que está passando pela... É claro que ela não ia captar todos os 20 e tal, mas ela percebeu que uma solução, ela resolve de várias. Então, Ó, é isso que a gente tem compartilhando. esse dia eu aprendi com um colega engenheiro velho. Quando eu falo engenheiro velho, eu não falo assim de idade, eu falo que está bastante tempo na estrada. Da mesma forma, existem advogados velhos, a gente usa até um Sim, termo para isso daí, mas não é bom não falar, né? É, de repente, adicionar uma taxa de sucesso, né? com De repente, certeza. deixar algo para o final, uma taxa de sucesso. E eu, graças a Deus, eu tenho tentado implementar isso daí, tenho obtido resultado em algumas coisas, outras
não tenho, mas pensa que, assim, eu vou resolver problema, né? Eu vou resolver problema e isso tem que ser um diferencial do meu trabalho, né?